Olá, boa noite. Mais uma terça-feira estamos nós aqui, hoje falando o que dá para rir, dá para chorar. E você já deve ter passado por muitas situações em que você às vezes riu, mas não queria rir. Não gostaria que tivessem rido de você, mas isso no dia a dia, dependendo de como a pessoa foi criada, muitas vezes ela distorce a sensação, o sentimento dela, ela prefere não exteriorizar para não ser chacoteada, porque entra muita chacota, muita ironia, e principalmente as mulheres e alguns homens ainda estão passando por isso quando eles entram em situações de abuso moral, principalmente. E isso está trazendo muito problema, e muita gente está se colocando até na internet sobre isso. Então, se você tem alguma situação de abuso moral, dá uma olhadinha, às vezes não é nem com você, é com outra pessoa. Vale a pena a gente fazer essa troca. Escreva as suas perguntas, traga para nós. Como é o rir e o chorar para você? O rir é rir demais, na euforia, ou o rir está equilibrado, ou está retido. O chorar é muito grande, ou o chorar está muito retido. Os dois podem ter em demasia, estar em equilíbrio, e podem estar muito pequenininhos, porque você tem evitado para ter menos problemas depois das relações sociais, interpessoais, evitado exteriorizar o que sinto. Muitas vezes as pessoas aparentam uma certa tranquilidade, austeridade, na verdade, é só uma capa, porque internamente são puro amor, manteiga derretida, como a minha mãe dizia, que quem muito chora é manteiga derretida. Boa noite, Viviane. Boa noite, Carlos Roberto. E aí, como é que você vê essas situações, Viviane? Oi, boa noite a todos. É interessante porque esse tema me fez refletir sobre algumas coisas e de novo, né, com uma consciência importante, porque tem situações em que eu não tenho consciência e parei para pensar né, em que momento, como é meu riso, o que me faz sorrir. Algumas coisas eu já sabia, né, de não sou aquela que tem que explicar a piada, no meu senso de humor é diferente para rir, o que me comove é diferente, mas, né, cada um acho que tem a sua, assim, a sua sintonia, mas eu acredito que é muito importante isso que a gente está conversando aqui hoje, porque esse lugar do choro que não existe, né? Porque se chora, todo mundo fica preocupado. Então era interessante o pessoal conversar aí conosco, como é que é a experiência de vocês, né? Como é quando vocês choram? Porque o choro é muito interessante, é quase um tabu, assim, não sei se é tabu a palavra, mas né? Você chora, todo mundo já te olha, ai, o que tu tem? Não pode chorar. Né? A gente até quando educa a criança, ai, não chora, para de chorar. Não, deixa chorar, né? Esse fluir da emoção. Ó, isso é muito interessante, porque ele mesmo dizia para mim assim, você perdeu a graça a piada, porque eu tenho que explicar a piada para você, né? Agora, eu, desde criança, lá em casa, o choro foi sempre muito à vontade. Inclusive, a minha tia, uma vez, quando o marido morreu, eu me lembro que eu fui com ela ao médico, e o médico disse, vou te dar um antidepressivo, você está chorando muito. Ela disse, eu estou chorando muito, eu estou de luto, eu vou chorar mesmo, porque isso passa, eu não vou tomar essa sua porcaria. Então, vocês vejam, isso é antigo, não é uma coisa de agora. Já há pessoas que preferem tomar remédio e engolir tudo. Uma hora essa bomba atômica vai sair, né? Vamos dizer,
o pedregulho que está em cima dessa bomba atômica vai sair e essa bomba vai explodir na pessoa. Mas deixa o Carlos falar um pouquinho. Como é para você, Carlos, isso, a sua vivência? Enquanto homem, podia chorar, não podia chorar? Primeiro eu vou contar uma história. Olha aqui, é muito interessante o tema, que dá para rir, dá para chorar. Às vezes não, muitas vezes, o mesmo acontecimento vai fazer alguém chorar e vai fazer alguém rir. Por exemplo, na decisão do Campeonato Mundial de Futebol, está jogando o Brasil com outro time lá. O jogo está empatado, falta segundos para o jogo acabar. As torcidas estão acesas. Um time faz um gol. A torcida ri, porque o jogo já vai acabar. E a outra chora. Então a gente olha esse acontecimento e diz assim, mas como que um mesmo acontecimento pode ter uma ambiguidade de emoções tão opostas? E é isso, exatamente. É o riso e é o choro. A alegria e a tristeza. Deveria ser. Mas o choro também pode ser de alegria e a risada pode ser de tristeza. As coisas podem ser trocadas. Isso vai depender de uma série de coisinhas e que a gente, por certo, vai falar aqui hoje. Tá? Hoje mesmo estava na televisão, assisti uma artista que passou por uma situação de abuso moral e ela chorou, e é uma cômica, ela faz papéis cômicos, né? E ela então estava dizendo que é muito esquisito o que está ocorrendo agora, porque na internet, principalmente, as pessoas a questionaram o que ela fez. E ela disse que ela, por algum tempo, ela começou a se julgar, querer saber o que ela havia feito, como ela deveria ter agido ou deixado de agir para não passar por aqueles constrangimentos. E ela então disse que se pegou refletindo e vendo o seguinte, o que é do outro, o outro tem que ficar com o outro. E as pessoas precisam acolher quem se torna vítima. E, por outro lado, ela precisou parar de se julgar, de querer entender o comportamento alheio. Então, vocês vejam como é que leva para muita reflexão, para que ela pudesse ficar que aquilo era ruim para ela, que foi ruim, que a pessoa foi inadequada, que a pessoa foi desrespeitosa. Então, você veja, a vítima acaba se vitimizando mais. E o julgamento do caso dela, jurídico, foi negado, diz que ele não fez nada. E ela disse, agora, eu achei interessante, eu estou trazendo, porque ela disse assim, e agora deve estar rindo ainda de mim. Entendeu? Porque aí as pessoas que são semelhantes, os semelhantes se atraem, né? Aquela pessoa que vitimizou acaba encontrando outros vitimizadores e riem. E ela disse, e eu aprendi que eu devo chorar sim. Então, olha só como é que é interessante isso. Gente, por favor, esse papo é para nós todos. Então, escrevam aí o que vocês estão achando, quais são as perguntas, como é que o rir e chorar é para você. Agora, eu vou pegar o gancho da história da Sueli para fazer uma colocação um pouco irônica. Ela contou que a moça, o caso da moça contra o marido, né? Não foi marido, foi um chefe. Contra o chefe, a coisa foi parar na justiça, né? E que essa pessoa que teria ganho, ela riu. Não sei, pode ter rido. Vamos criar uma situação aqui imaginária. A pessoa riu da outra porque ganhou. Olha aí, olha o que ela fala, que a Sueli disse no início. Olha esse sorriso aí, que esse sorriso não é um sorriso de vitória.
na verdade. Sim, isso é importante, viu? Isso não é sorriso de vitória, isso pode ser sorriso do quê? De sarcasmo, de agressão, de raiva. Mas para a vítima, Entende? Agora, quem está horrível. recebendo isso a gente observa. Tá? O riso, ele te deixa em condições, você vê coisas incríveis. Porque tem pessoas que sorriem e não mexem a musculatura que é utilizada para você sorrir, para você rir. São os risórios, principalmente, mais férteis. Aí entra em outras conotações o uso de, por exemplo, de botox, qualquer coisa que paralisa essa musculatura. E o que a gente vê são pessoas que, ao externar alegria, elas não conseguem rir, porque não dá. Há uma restrição para o sorriso. Elas agora não estão nem abrindo a boca, elas estão falando assim, porque eu não estou podendo mais abrir, foi tudo cortado aqui por dentro. Daqui a pouco vão fazer paralisia de corda vocal, de tanto botox que bota na cara. E alguns porque estão cortando para mudar isso aqui. Jesus do céu. O negócio tá assim. Fala, Vivi, o que é que eu cortei? Acho que você, sem querer. Não, eu me lembrei. Não cortou, não, Carlos. Eu tava pensando, isso me lembrou daquela frase do alegria tristeza de um, alegria de outros, né? E essa colocação, ela é assim, ela é sensível para mim, porque como é que, né, essa situação cabe, né? Mas é do dia a dia, eu penso, né? Como que algumas coisas é ruim para um, é boa para o outro, que nem no campo de futebol, um fez o gol e o outro, né, alegria de um, mas Um trabalho, agora, por exemplo, numa empresa. Oi? Né, numa empresa, se a pessoa recebe um aumento, uma promoção, e a outra não recebe, alegria de um, tristeza do outro. Uma pode estar saindo rindo na sessão e a outra está querendo chorar e até chorando. E que o pior é se essa que teve a promoção segura e se entristece, nem vibra com a promoção. Essa é uma situação muito comum e que as pessoas precisam se tocar. É deixar que não foi promovida chorar e sorrir. E as duas até se abraçarem, uma rindo e outra chorando. Isso aconteceu um momento na minha vida em que eu não estava esperando uma promoção. Não estava no meu radar, como se usa hoje. Não estava no meu radar essa promoção. Só que, exatamente no Natal, era a época das promoções. E eu fui promovido. Quando eu recebi, o cidadão ligou para minha casa às 8 horas da manhã para dar notícia para mim que eu tinha sido promovido. Aquilo custou para se transformar em riso. A Sueli lembra disso, desse fato. E foi muito curioso. Eu fui ficar mais ligado, por assim dizer, na satisfação várias horas depois. Então, tem essas coisinhas que a gente precisa só olhar nas situações que, às vezes, entra um pouco de uma coisa chamada não reconhecimento de merecimento. Não fica alegre porque não reconhece o merecimento ou o recebimento de algo. Ou, às vezes, fica preocupada. Quantas mães nasce uma criança e ela não curte? Porque ela está com medo se a criança vai ter isso, se a criança vai ter aquilo, que a criança ainda não chorou. Ela não tem nem aquela alegria da celebração daquele momento divino, né? Então tem muita coisa, só que está todo mundo só nos ouvindo e deixando e esquecendo de escrever para nós como é que é para você rir, como é que é para você chorar, quando você se sente encurralada numa situação até desleal de uma pessoa superior, que pode ser um chefe, né, e fala coisas desagradáveis, como é que você tenta sair dessa situação? Você ri ou você
enfrenta, ou você chora. Uma vez em terapia, eu percebi que na hora da raiva eu ria. Porque ainda mais se eu percebesse a raiva da outra pessoa. Eu ria que era para tirar aquela tensão para eu aguentar ultrapassar a situação, né? Então, cada um é de um jeito. Agora, eu me lembro muito quando fazia trabalhos em grupos, né, que uma pessoa estava chorando e a outra alisava e abraçava. Eu digo, que isso? Deixa chorar. Fica do lado quietinha, sem uma palavra. E ontem na televisão, o rapaz estava dizendo, quando o bebezinho chora, que a mulher dele tem mania de dizer assim, tem o hábito, não é mania, o hábito de dizer assim para o bebê, eu sei, eu sei, eu sei. E ela fica, enquanto o bebê está chorando, ela está com o bebê no colo e ela fala isso. E aí um dia ele disse para ela assim, eu vou chorar e eu quero que você me diga isso, porque eu não tenho essa sensação. Entendeu? A sensação de acolhimento que ele não tinha. Então ele disse que botou a cabeça no colo dela e para ele chorar e ela dizer, eu sei, eu sei. E foi muito interessante porque o outro disse que um dia ele estava com a cabeça no colo da esposa e a esposa alisou o cabelo dele, que ele levou um susto. Ele disse, eu não tinha também esse referencial de carinho. E foi interessante, porque quando chegou no momento dele falar, ele falou correndo. Aí o outro disse assim, olha lá, já fugiu também, ó. Entendeu como é que é? Então, as pessoas fogem do sentir. E quando a gente está falando de rir e chorar, é isso, é uma sensação. Fala, Vivi. E é incrível e é importante as pessoas se perceberem, porque qual foi o link que eu fiz quando parei para ver? Isso te leva, são portas de entrada para você definir crenças, né? O que às vezes é uma crença limitante que está lá e a gente não consegue olhar, porque as crenças, elas não são difíceis, ou elas não são assim tão super. O problema é o desafio da gente conseguir percebê-las, de conseguir acessá-las. E às vezes o rir e o chorar com a intensidade, isso vai te levar para outras emoções. E essas emoções vão ser quando acontece, né? Como é que isso começou a ser proibido para mim? Ou que nem a mãe cuidando da criança ali, ficando sempre preocupada. É um medo. Isso veio da onde? Né? Porque tem coisas que vão acontecendo e elas são, parece que automáticas e são um piloto automático mesmo. E isso é importante. Quanto mais a gente vai se percebendo, né? Vai que nem a gente conversou sobre essa possibilidade de autorização para chorar, né, Sueli? Né, quando a gente conversou sobre esse tema. E nós conversamos sobre falei que eu ia fazer o Muro das Lamentações. Aí hoje a minha filha começou a chorar e não sei, que não quero isso, não quero isso. Eu criei o negócio. Aí eu expliquei pra ela, cada vez que tu começar a reclamar, se lamentar e se chorar, amiga, tu vem aqui nessa parede bem bonita aqui, tu vai se encostar e nós vamos fazer a parede das lamentações aqui em casa. Ela começou a rir. E ela não foi. Então, quer dizer, às vezes são formas com que a gente trabalha. Porque quer se lamentar, beleza, vamos se lamentar, né? É que nem um choro, é como o luto, é como a conquista tem que ser realmente comemorada, né? Então, vamos fazer, porque às vezes é uma falha nossa, porque é feio, porque é um saco escutar alguém se lamentando, mas então, aqui é o teu lugar, vai se lamentar ali, mas olha, fica o tempo que quiser. Isso é interessante, porque você viu o seguinte, que na realidade ela queria a sua atenção, ela recebeu e começou a rir. Ela tem dificuldade de dizer assim, mãe, fala comigo, mãe, eu quero que você me dê um abraço, né? Porque às vezes é uma coisa assim tão simples que a mãe, o pai, ou o marido pode dar, o parceiro ou a parceira, e a pessoa não pede, né? Às vezes quer um copo com água, mas não pede, aí chega perto do outro braba. Ué, como é que vai saber se você não pediu? O outro não adivinha. Então tem o Muro das Lamentações, é bem interessante colocar uma parede. Eu até, nessa nossa conversa, eu falei assim, criar um ritual
A pessoa pode botar um copo com água, acender uma vela, lamenta para a vela não é indicada para ninguém, não é pedindo anjo, nada, é só exteriorizar verbalmente aquilo que precisa, né? Que está reclamando, que está poluindo a mente negativamente, e depois apaga a vela e joga aquela água no quintal, numa planta ou no vaso sanitário. É um excelente, ainda mais quando teve briga no trabalho, briga com alguém que está muito insatisfeito, esse cantinho e momento da lamentação é excelente para acalmar e ver o que vai surgir, né? Olha, Sueli, eu fico com a Vivi, eu gostei dessa do Muro das Lamentações. É muito interessante essa do Muro das Lamentações. Sabe, você encosta na parede, ele já muda, só pelo fato de encostar suas mãos na parede, ou sua cabeça na parede, já vai mudar um monte de coisas dele. Eu achei muito legal, eu gostei dessa, foi muito bom. Não, eu dramatizei tudo, eu fui ali com ela, disse, não, vem cá, vamos, não precisa nem falar, resmunga mesmo, não tem problema. E comecei assim, vem cá comigo, ela não foi, mas ficou engraçado. Mas, de certa forma, você pode trabalhar um alívio, porque é o fluir da emoção, você toma consciência e você começa, então, a ter uma prática, né? Parece uma brincadeira, mas tem um fundo, assim, bem interessante, né? Bem didático, porque esses tempos ela teve uma situação na escola e daí ela ficou contando a história e falou dos amigos dela, né? Como é que foi que cada um recebeu aquela chamada, levaram um puxão de orelha, de atenção, né? E daí ela disse assim, só eu e a outra menina ficamos sérias. E ela contava muito rindo. E ela dizia que achava E daí eu fui conversando com ela e perguntei para ela, tu já percebeu se tu estava rindo, o que tu acha engraçado exatamente, né? A situação. E ela daí tomou consciência de que, olha, quando eu fico nervosa, eu começo a rir. Perfeito, né? isso é muito passado pela cabeça dela. E é muito normal, e muitas vezes essas pessoas, quando estão numa relação afetiva, criam um problema seríssimo, porque a outra pessoa, você está rindo de mim, e não é. A pessoa não está rindo do outro, ela está nervosa, ela não está sabendo lidar internamente com o volume emocional. E ela ri. Porque eu falei para ela, ó, isso é uma coisa importante de você se perceber, e se um dia acontecer de você estar numa situação, começar a rir, você pode falar para o outro, olha, eu sou uma pessoa que nervosa, eu começo a rir. Por quê? Quantas vezes tu viu já eu numa conversa mais acalorada com o teu pai, e teu pai tem aquela cara que começa a rir, o que eu falo para ele? Me diz, tu tá rindo do quê? Porque quem tá do outro lado e não tem isso, deixa mais nervoso ainda. Então, quando você entende, olha, as pessoas riem quando estão nervosas e elas não sabem o que fazer. E isso é delas e deve ser respeitado, isso precisa ser acolhido. Assim como tem pessoas que não conseguem se expressar em alguns momentos e situações, de tanto que choram. Isso precisa ser acolhido, mas só vai ser acolhido se a própria pessoa sabe, porque se for uma situação calorosa, né, já tá ali meio que num desequilíbrio emocional. O outro é difícil nesse momento pensar, ele deve reagir assim, né? Bom se todo mundo conseguisse, mas não vai funcionar assim naquela hora, né? Esse perfil ideal não funciona normalmente. Me veio à mente aqui uma palavra muito curiosa que eu tive reparando que ela muitas vezes se encaixa nessa conversa, que é a palavra expectativa. A expectativa ela pode anteceder a tudo isso, a todas essas colocações que a gente fez. A expectativa talvez seja a grande, como é que eu vou dizer, a grande geradora, aquela que faz com que a história do riso, quando está chateado, quando não gosta, ou do choro, quando gosta, essa expectativa porque muitas vezes, veja só,
a criança, no caso a fofa aí, ela foi lá na frente da professora, da diretora, sei lá. Então, essa expectativa que é criada antes de começar a De uma falar, autoridade. diante da figura de autoridade, pode gerar uma coisa, uma reação diferenciada, como a risada. Pode sim. E não que a risada, claro, eu não entendo a risada como sendo algo desrespeitoso. Pode até ser encarada como um mecanismo de defesa da pessoa. Mas nas escolas, pelo menos na época que eu trabalhava e que eu estudava, se mais de um era chamado e começavam a rir, o negócio fervia. Mas comigo na escola não podia rir, não. Pois é. Então, antigamente a criança era até expulsa, suspensa, era um monte de coisa. Hoje eu não sei como é que está o negócio. Mas vou só trazer, que já estamos completando o nosso tempo, a questão do choro, que muitas famílias não permitem chorar mesmo. E aí o padre Fábio de Mello disse que é bom quando tem um velório público, porque aquelas pessoas que estão proibidas de chorar, elas podem chorar não pelo defunto, não, pelas questões delas. Elas podem chorar abertamente, porque ali tem um defunto. Mas voltamos para a questão da morte do Ayrton Senna, que aconteceu isso. Muitas pessoas choraram pela morte dele. A gente, na época, até interpretou que era a morte do herói que existia dentro de cada um de nós, que tinha morrido. Tá? E aí não muda. Para mim, a figura não muda. Esse choro público, esse velório, que é uma coisa que a gente não tinha presenciado ainda, uma semana, mais de uma semana, é caixão indo para um lado, caixão vindo para o outro, a gente já não sabe mais se esse caixão quem é que está, que não está, se é um caixão, se não é, porque o caixão anda por tanto lugar, daqui a pouco o caixão aparece aqui em Paranaguá, vai ser uma tristeza. Mas não vou. Então, veja só, é muito curioso isso, o choro público. Permitido, porque O choro público, porque ele é permitido. é bem interessante. E a cultura é um reflexo do cultural, né? Agora, vocês conversando, falando de morte, eu me lembrei que tem uma cultura em que a pessoa nasce e chora, quando morre ri. Exatamente. Então, Chinesa. você vê como isso tem uma repercussão, né? Porque é algo fisiológico. Eles fazem a festa quando a pessoa morre e quando a criança nasce, eles botam a roupa de luto. É vermelha, parece. No México, eles têm a caveira que... No dia 2 de novembro. O Dia de los Muertos. Mas aí... Não, o Dia de Muertos. Mas aí todo mundo ri. Porque é a maneira festa. que eles homenageiam os mortos. Sabe? Que eles... Então é muito interessante, porque Tem festa na rua, tem... É completamente diferente, não tem essa história de ir para cemitério, chorar. Eles vão para o cemitério, mas fazem festa no cemitério. Fazem festa, celebram. Celebram. Voltar para o divino, entendeu? É muito interessante. E eles vendem muitas caveiras e todas estão rindo. E como o riso remete à alegria, né? E quando eu olhei para a minha trajetória, eu fui procurar e você percebe que é um movimento até do que te faz sorrir. Não é só porque a gente ri, mas o que me faz sorrir. E você vê que às vezes há nuances, há um pulsar ou há uma onda, há um movimento, eu percebi, em que tanto o chorar quanto o sorrir, ele tem um movimento na minha trajetória, no meu viver. Então você vê que eu percebi que, nossa, é algo realmente que nos acompanha e é como piscar o olho, né? A gente pisca o olho a todo momento, só quem tem um problema é que vai tomar consciência daquilo ali, que está tão no natural e no automático. E tem uma doença, eu não sei se é na tireoide ou paratireoide, de quem é proibido de rir, de gargalhar. Eu não sabia, mas tem.
E, em geral, as pessoas morrem. E eu fiquei sabendo disso, não sei se você lembra que a moça tinha feito uma sessão de renascimento comigo, nós tínhamos trabalhado isso. No dia seguinte, ela foi parar no hospital e teve que fazer uma operação na garganta. Eu disse, o que houve? Ela disse, o médico disse que foi a sorte eu ter trabalhado, porque aí eu sentia a dor, porque senão eu morreria. Eu não me lembro que doença é. Bom, são essas coisas raras, essas doenças são raras, mas que aparecem de milhões e milhões de pessoas. Mas assim, ó, na família dela não era raro, era comum a mulher ser proibida de sorrir, senão era taxada de vagabunda, de oferecida. Cruzes, Não, bem, mostrar os dentes, né? Mostrando, o que tá mostrando os dentes aí, né? Esse Exatamente. batom, aí tem outros que são batom vermelho, mas enfim, é o sorrir, né? O que tá mostrando, o que tá dentro. Então é bem interessante. Para algumas sociedades, universais, mostrar os dentes significa um ato, vamos dizer assim, um ato erótico, tá? Um ato de convite erótico, tá? De conotação erótica. É bem isso que nós estamos falando. Por isso é que não pode, a mulher não pode, nessa família não podia rir, não podia mostrar os dentes. É um negócio que a gente até desconhece, né? Porque a gente nem imagina que isso é cabível ainda no mundo, mas ainda tem isso. Bom, gente, vamos aproveitar agora, vamos fechar os olhos, fazer uma respiração profunda. Quem está nos ouvindo, coloca os pés no chão. Respire, expande energia e ativando no timo de toques suaves e vá dizendo, ativando, ativando, ativando nas minhas células o poder sentir e expressar o que sinto. Ativando, ativando, ativando. Ativando nas minhas células o sentir e o poder sentir expressar o que sinto. Ativando, ativando, ativando. Ativando nas minhas células o sentir e o expressar o que sinto. Ativando, ativando, ativando. Respira, sinta agora essa energia que você colocou em movimento em todo o seu organismo. Permita, soltando os lábios, respirando pelo nariz, que essa energia flua por todo o seu corpo. Aí dá uma boa espreguiçada, abre os olhos e diga, assim é. Assim é. Gratidão, Viviane, gratidão, Carlos, a todos os presentes. Atenção, pessoal, atenção, atenção, spoiler. Terça-feira que vem, não percam. Vai ser sensacional. Energia da primavera. Vamos ver o que a primavera reserva para nós. Beijinhos para todo mundo. Vamos sair da interiorização desse inverno para a primavera, trazendo tudo que é de melhor para nós. E ele vai explicar isso. O que a gente traz? Lembre-se, no inverno, nós planejamos tudo que a gente queria para as próximas estações. Está tudo planejado. Vamos ver como é que vai ser agora na primavera. E tem aí em junho, no canal, no meu perfil, tem essa live sobre o inverno. E agora nós vamos fazer sobre a primavera. Gente, um beijo. Beijo. Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo. Viver um beijo. Tchau, tchau. Beijo. Depois eu vou te ligar rapidinho para a gente bater um papo. Atualizações técnicas. Ai, ai.